Grande Prêmio do Azerbaijão, 17ª etapa do calendário de 2025, para tristeza e desespero de todos nós, Stefano Domenicali veio a público dizer que teve uma ideia, e sabemos muito bem que quando isso acontece, nunca sai coisa boa daí. Basicamente, o cara disse que quer aumentar o número de sprints para 2027 e tá rolando uns papos de que podem subir para até 12 corridas sprint. Ou seja, a metade do calendário vai ser só corrida sprint, formato sprint. Maravilha. Eu já falei que não gosto de corrida sprint, pra mim esse formato deixaria de existir. Se fosse só isso, já seria ruim, mas claro que sempre dá pra piorar. O bonitão do Domenicali ainda veio com os papos de colocar grid invertido nas corridas sprint e de diminuir o tempo das corridas de domingo. Ou seja, o cara quer basicamente transformar a Fórmula 1 numa versão pra galera do TikTok, que assiste tudo em 2x. Afinal de contas, as corridas são muito longas pra quem só vê vídeo de 30 segundos. Essa ideia de mudar o formato da Fórmula 1 nesse nível, corrida mais curta, sprint metade do calendário, grid invertido, eu não gosto nem um pouco, vai virar praticamente uma Fórmula 2. Querer nivelar a Fórmula 1 para um público que só assiste highlight no YouTube não me parece ser uma boa ideia. Se o problema da Fórmula 1 é falta de competitividade, eu atribuo isso muito mais aos carros do que ao formato atual. E esses papos também de querer acabar com os treinos livres só porque não estão dando audiência, no fundo, tudo se resume a dinheiro. Afinal de contas, a galera da Liberty Media tá tudo passando fome, né? Coitado. Bom, chega de falar disso antes que eu fique maluco. Baku é um circuito de rua complicado, é muro pra todo lado, é gente dando selinho no muro, raspando a roda, lá ele, até batendo com força na base do ódio mesmo. Os treinos livres foram um show à parte, batidas, bandeira amarela, bandeira vermelha, gente errando freada, gente passando reto, uma maravilha. Hamilton bateu asa dianteira no treino livre 1 e teve uma zebra se soltando depois que o Sainz passou por cima dela. Pra completar, o pobre do fiscal de pista teve que ficar lá tentando tirar essa coisa que ficou presa na zebra. Lando Norris teve problemas, depois de bater no muro, o carro ficou todo torto e ele acabou ficando de fora do resto do treino. Já no treino livre 3, com o vento pra cacete e até galho de árvore na pista, o Lawson acabou rodando e óbvio não podia faltar gente batendo no muro. Os treinos foram bem movimentados, como sempre é em Baku, então bora ver como foi a classificação. Se os treinos já foram um show de batidas e bandeiradas, meu amigo, na classificação isso foi dobrado. A sessão foi tão longa que passou a duração de qualquer corrida de 2025. Uma classificação, mano, 2 horas de classificação. Isso aconteceu por causa de 6 bandeiras vermelhas ao longo da sessão. Já logo no Q1, a primeira vítima do muro foi o Alex Albon. Logo na primeira curva, batida meio besta, mas ok. Logo depois, ainda no Q1, Hülkenberg foi o segundo piloto a bater, deixou a asa pela pista, até conseguiu voltar, mas acabou sendo eliminado de qualquer forma. Quando parecia que o Q1 ia acabar tranquilo, Pierre Gasly, para evitar chamar outra bandeira vermelha, fez o certo e passou reto para não destruir o carro e dar mais prejuízo para a equipe. O problema é que o Colapinto tava vindo lá atrás e já tá virando rotina nessa temporada. Mais uma vez o argentino foi visitar o primo dele. Mais uma bandeira vermelha, como o tempo já tava zerado, a sessão acabou por aí mesmo. Os eliminados no Q1, Alex Albon, que foi o primeiro a sair, então nem fez muita coisa, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg e Franco Colapinto. Já no início do Q2, o Berman causou outra bandeira vermelha, depois de adivinha, bater no muro, claro. Assim como aconteceu com Norris no treino livre 2, o carro dele ficou todo torto e acabou a classificação para ele. Pelo menos depois disso, não tivemos mais bandeiras no Q2, então os eliminados, Berman em 15º, em 14º Strollada, depois o Bortoleto, Hamilton e o Alonso. E agora, para fechar a classificação com chave de ouro, como se não tivesse bagunça o suficiente, a chuva resolveu aparecer. Mas veio tipo eu, meio tímida. Ainda assim, foi bastante para dar esperança de pole pro torcedor da Williams e do Sainz. Pois é, cara, loucura. Hadjar, Lawson e Sainz foram os 3 primeiros a abrir volta. Depois disso, muro. Leclerc bateu e trouxe mais uma bandeira vermelha, só esses 3 pilotos tinham voltas registradas e o resto do grid tava sem tempo. Enquanto os fiscais limpavam a pista, chuviscou, parou, chuviscou de novo, parou de novo. Basicamente, se a chuva apertasse, era a pole do Sainz. Enfim, pista limpa, faltando 3 minutos pro final, Verstappen entra na reta principal para marcar o tempo dele e, claro, mais uma bandeira vermelha. E dessa vez quem bateu foi o Piastri, o que já dá uma bagunçada por si só, porque outro candidato para pole ficou de fora da disputa, e depois disso os mesmos 3 pilotos eram os únicos que continuavam com volta registrada. Restando 3 minutos, cada piloto teria apenas uma tentativa, e como já tinha rolado aquele chuvisco, a pista estava longe do ideal. Basicamente, na última tentativa, ninguém conseguiu bater o tempo do Sainz, exceto um homem, Max Verstappen, que fez a pole com uma volta fantástica. Depois de 2 horas de classificação, o grid ficou assim, e claro que vou dar um destaque pro Sainz em segundo e o Lawson em terceiro, porque a gente não vê isso todo dia. Finalmente, bora pra corrida, ver o que deu nesse grid no mínimo diferente. O Piastri acabou queimando a largada, e por causa dessa queimada do Piastri, lá ele, o Alonso, o que tava atrás, acabou queimando junto.
Lá ele. Vendo a cagada que ele tinha feito, o Piastri ficou parado quando as luzes se apagaram e isso fez com que o bonito fosse para lá na última colocação. E se eu chamo o Norris de pipoqueiro por causa dos erros que ele comete, não seria justo não dizer que o Piastri também deu uma pipocada. No fim, só o Alonso tomou punição por isso, mas por que só o Alonso tomou punição? Porque o Piastri, algumas curvas depois, resolveu visitar o primo do Colapinto de novo. Então logo na primeira volta, o líder do campeonato, depois de queimar a largada, cair para último e bater o carro, tava fora da corrida. Meu Deus, mano, que final de semana amaldiçoado do Piastri também. Nesse mesmo momento em que o Piastri visitava o muro, o Hülkenberg fez a curva meio esquisita, acabou acertando o Ocon. Safety car na pista para tirar o carro do Piastri e na relargada o Antonelli e o Russell quase se tocaram. O Russell teve que frear, primeiro para não bater na barreira de pneus e segundo para não acertar o próprio Antonelli. Com isso, perdeu uma posição pro nosso mano Tsunoda e quase perdeu outra pro Hadjar. E se você achava que o Norris não ia dar a pipocada dele, relaxa, ele deu. Na hora da relargada, o cara dormiu no ponto e o Leclerc passou ele. E só um detalhe que lá na volta 8, simplesmente uma garrafa PET passou por debaixo do carro do Norris. A única coisa que faltava era essa garrafa entrar em algum lugar que não devia e acabar com o carro do Norris. Bom, pelo menos dessa daí ele se livrou. Depois disso, nada muito absurdo aconteceu, mas uma coisa me chamou a atenção. A cada volta que passava, Lawson e Sainz continuavam exatamente nas mesmas posições que eles haviam largado. Isso me deu uma pequena esperança de que os dois iam pro pódio e claro, teve aquele rádio canônico de tá vindo chuva aí. Mas eu já tô vacinado disso, em nenhum momento eu acreditei em chuva, então isso daqui a gente ignora e finge que não viu. Lá no fundão, Albon na última posição viu o Colapinto na frente e claro, mandou o cara pro muro. Pô, coitado do Colapinto também, até quando não é culpa dele, o cara acaba indo no muro. Obviamente o Albon tomou punição depois disso, 10 segundinhos pra ele. Enquanto isso, o Lawson segurava o Antonelli por várias voltas, depois que os dois foram pro box, finalmente o Antonelli conseguiu passar e falando em box, o Norris, de novo ele, foi fazer sua parada e de novo a McLaren errou na troca de pneu. Se na Itália foi o dianteiro esquerdo que travou, dessa vez foi o dianteiro direito. Bom, depois que a rapaziada fez a troca de pneu, o Tsunoda, que tava fazendo uma corrida boa até, voltou na frente do Lawson. O problema é que ele tava com o pneu gelado e o Lawson tava muito perto. Acabou passando e a partir daí o Lawson virou o famoso tranca-rua e por mais de 10 voltas segurou o Tsunoda, o Norris, o Hamilton e o Leclerc atrás dele. No final da corrida, Verstappen, que sumiu lá na frente e ninguém viu ele durante a corrida toda, venceu com quase 15 segundos de vantagem pro Russell, que ficou em segundo, e fechando o pódio o Carlos Sainz, que finalmente fez uma corrida boa pela Williams. O cara adaptou, rapaziada. A partir de agora é só alegria. Piastri que se cuide. Resultado da corrida foi esse, e dá pra dizer que esse GP foi uma redenção para alguns pilotos. Tsunoda, por exemplo, chegou em sexto, e levando em conta o que ele não vinha fazendo, até que foi um resultado ok. Engraçado que bastou o Horner sair e o Tsunoda começou a render. Verstappen venceu a segunda corrida seguida, coincidência? Acho que não. Antonelli também só precisou sair da Europa para lembrar como se pilota um carro. O cara claramente tem alergia a circuito europeu. Lawson, por sua vez, correu bem e classificou bem. Se a equipe tivesse mandado melhor na estratégia, talvez ele tivesse ficado ali na frente do Antonelli. Mas um pódio ali pro Lawson era bem complicado. Mesmo assim, segurou até motoboy atrás dele, então excelente corrida. Verstappen e Russell, aquele clássico meme do não fez nada e pegou um pódio. O Verstappen durante a corrida não teve trabalho nenhum. A mágica ele fez na classificação mesmo. E rapaziada, do jeito que as coisas estão indo, o penta do Verstappen não me parece nada distante. A McLaren continua com essa palhaçada de ordem de equipe desnecessária. Piastri e Norris são dois idiotas disputando título entre si. E nessa brincadeira o Verstappen vai lá e é campeão. Confesso que eu vou dar algumas risadas se isso acontecer realmente. E por último, mas não menos importante, Carlos Sainz, finalmente o Smooth Operator está de volta. E quem diria que o Sainz ia conseguir um pódio antes do Hamilton? Mano, talvez essa troca da Ferrari não tenha feito tanta diferença assim no final das contas. A próxima corrida daqui 2 semanas lá em Pingapura. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e